advogado já para falar? Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral, doutor. Tudo bem, Gilberto? Como Bem, vai? graças a Tudo bem? Deus. Doutor Igor. Vai. Doutor Igor, seja bem-vindo. Com licença. Então, eu estou falando alguma bobagem aqui ou não? O que o senhor, com base na leitura que o senhor teve de boletim de ocorrência de decisões judiciais e também ali, até o cronograma das ocorrências, esse é o cronograma que o senhor faz? Em absoluto não fala bobagem alguma, Ricardo. É um absurdo o que aconteceu no caso em São Mateus do Sul. Eu já tenho muitos anos de advocacia, eu nunca vi nenhum caso parecido, tanto em brutalidade, premeditação, um crime tão grotesco e tão cruel. Eu acho que, no meu ponto de vista, é o feminicídio de maior crueldade já no Paraná. Mas vamos falar em relação aos fatos anteriores que se ocorreram e que ela não teve o socorro, o devido socorro por parte do Estado. E quando eu falo Estado, eu falo a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, eu falo também do Ministério Público e do Poder Judiciário. No ponto de vista da defesa, houve uma omissão de socorro para essa pessoa que tinha direito legal e que buscou a justiça. Quantas vezes a polícia foi chamada, doutor Igor? Muitas vezes foi chamada. E nunca compareceu? Muitas vezes foi à delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Inquéritos, vários inquéritos juntados ao Poder Judiciário e nas manifestações, inclusive, de arquivamento, sugerindo a desnecessidade. Eu vou repetir esse termo. Deus. A desnecessidade. O Ministério Público. Sugerindo a desnecessidade da manutenção da medida protetiva dela, de afastamento, dizendo que não seria necessária a desnecessidade, né? E o Poder Judiciário convalidando isso. E nesse inteirinho ela sendo ameaçada. Só um minuto, doutor Igor. A produção está dizendo que tem uma reportagem especial sobre o assunto. Já a gente debate mais sobre esse assunto. Coloca no ar. Obrigado, Gilberto. Esta mulher sofreu demais antes de ser assassinada pelo ex-marido. Pancadas de barra de ferro na cabeça, esmagamento do tórax provocado por um atropelamento proposital. O que esses documentos mostram é que essa morte poderia ter sido evitada. No último domingo, Elza, de 22 anos, saiu do trabalho feliz da vida. Essa amiga nos contou que ela teve uma excelente notícia. A gente trabalhou o dia inteiro, aí lá por umas 2 horas, meu patrão nosso chegou e falou que ela ia ser a nova gerente. Elza saiu do trabalho e foi para casa de amigas contar a novidade. Parou o carro em frente à casa de uma delas. Um colega de trabalho estava com Elza no carro. O que eles não sabiam é que o ex-marido dela acompanhava tudo. A Alisson seguiu Elza desde o trabalho. Tomado pelos ciúmes, fez o que planejou numa confissão fria e detalhada para a polícia. Acelerei o carro e parei o carro. Decidi já acabar de ferrando a mão. Eu já dei uma na cabeça dela, ela caiu. Eu dei mais umas 2, 3 e peguei o carro, montei no carro, passei por cima, não sei se foi da cabeça dela, me dei a raiva, passei por cima de volta e fui embora. A barra de ferro foi apreendida. Pesa quase 3 quilos. Mas, segundo os socorristas, não foram os golpes na cabeça que a mataram, e sim o atropelamento proposital. 2 vezes. As rodas passaram por cima do tronco dela, esmagaram o tórax e as costelas quebradas perfuraram órgãos internos. Ele colocou uma barra dentro do carro, ele seguiu a vítima até o local, acompanhou a rotina dela, já ciente da rotina dela, e nisso, friamente, desferiu golpes no rosto da vítima, causando perda de tecido ósseo, perda dos dentes e vindo a atropelá-la por diversas vezes com o veículo. Quando Elza começou a namorar Alisson, só tinha 15 anos. O relacionamento durou 7, e então eles foram morar em casas separadas. A Alisson não admitia a situação e começou ameaças por mensagens de celular. O português é péssimo, mas a mensagem é clara. Ainda vamos se ver no inferno. Não vou ser chifrudo. Mato os 2. Você não vai casar, porque te mato. Nessa época já havia determinação judicial de Alisson manter 300 metros de distância de Elza e familiares dela. Ainda assim, o Ministério Público apresentou a desnecessidade de decretação de prisão preventiva de Alisson. O motivo? Elza, a noticiante,
não trouxe aos autos provas do alegado descumprimento das medidas protetivas. Neste dia, Elza relatou em boletim de ocorrência que Alisson agarrou Elza pelo pescoço e a deixou sem ar. Mas Alisson disse que iria matar Elza e botar fogo no carro dela. O Ministério Público justificou. A própria noticiante foi ao encontro do noticiado por livre e espontânea vontade. O juiz seguiu a recomendação do promotor e Alisson permaneceu solto. No despacho, o juiz escreveu: é a segunda vez que se comunicam fatos que não representam descumprimento da medida fixada, sem que tenha algo de concreto a respeito. Até porque, em nenhum dos fatos houve testemunhas. Com Alisson solto, as ameaças pioraram. No outro caso, também registrado em boletim de ocorrência, a notícia de que Alisson danificou o carro de Elza para ela não sair de casa. Quebrou 2 velas e um cabo. E mais uma vez ameaçou, no que foi registrado pela Polícia Militar. Vou te matar, que sabe que pode ser preso, mas vai fazer uma coisa bem feita. Alguns dias depois, Alisson aprontou de novo. Segundo a PM, ele passou pela frente da casa dela e ficou buzinando. Passou outras vezes no período de madrugada e que Elza está com medo de que Alisson invada sua residência e cometa feminicídio. Elza parecia prever o que aconteceria. O delegado de São Mateus, na época, fez o que está na lei. Mandou este comunicado para a Justiça. A notícia de descumprimento da medida protetiva e pedido de providências urgentes. Só então o Ministério Público reconheceu que Alisson descumpriu as medidas. Alisson jamais chegou a ser preso por desobedecer ordens da Justiça. Está na cadeia agora, que cumpriu o que prometeu. Que coisa, hein, doutor Igor, Vilches? É um absurdo, né, Gilberto? Eu tenho uma pergunta para ele, porque é o seguinte, Gilberto. O Igor é o advogado. O Alisson confessou o crime e está sem advogado. Tá preso lá em São Mateus ainda, na delegacia de lá. Só que é o seguinte, vai ser julgado, coisa e tal. Agora eu quero entender o papel do senhor nessa o senhor pretende responsabilizar... Estou falando do processo criminal, né, Gilberto? Estou falando aqui, ó, o português claro, din-din. O senhor vai meter uma ação na justiça contra o Estado? O senhor vai pedir a responsabilização de quem nessa situação? A responsabilização, pelo menos a ideia da defesa nesse momento é de responsabilizar o Estado, que deve responder pela omissão. Nós, a defesa, entendemos que é nítida, clara e quase indefensável a omissão do Estado. Mas que Estado? Que Estado ali tem polícia, tem o Poder Judiciário, o juiz e tem o Ministério Público. O Estado do Paraná. Quando adentra uma ação dessa natureza, você entra contra o governo do Estado do Paraná. Só uma curiosidade, não estou querendo fazer intriga não, mas o nome do promotor está lá, Jackson Xavier Ribeiro. Por que não, se o senhor entender que o problema foi o promotor de justiça, por que não contra o promotor? Porque a responsabilização, nesse caso, quando ele está atuando nessa função, a gente responsabiliza o Estado e não a pessoa. Ele é um representante do Estado. Isso, né? ele é representante do parquê, ou seja, representante do povo. O Ministério Público é o representante do povo, das garantias legais do povo. Entendo eu que a instituição, o Ministério Público, não tomou devido dever de cuidar, de proteger uma pessoa que vinha tanto pedindo reiteradas vezes socorro contra o Alisson, que era agressor contumaz. Temos exames, temos laudos, temos vídeos, temos uma quantidade robusta de prova, reiteração de fatos, de boletim de ocorrência, que levam a crer, sem dúvida alguma, que ela pedia socorro. Que não há vídeos dúvida. são esses, doutor? São os vídeos do trabalho dela. Numa ocasião em que ela estava no trabalho, ele cumpria a medida de afastamento e ele vai até o trabalho dela. Os vídeos que estão na tela ali. Esses vídeos é ele ali no caixa. E existem outros caixas disponíveis no mercado. Ele vai comprar apenas uma garrafa de Coca-Cola, que aparece muito bem aqui no caixa dela. E fica insistentemente ali. Ele havia uma medida de protetiva de distanciamento dela de mínima de 300 metros. Ele sabe que ela trabalha nesse local. Existem outros mercados na cidade. Mas antes do crime ocorrido, essas imagens chegaram até o Ministério Público ou não? Segundo a informação, essas imagens foram entregues por um pendrive na delegacia. Foram baixadas na delegacia, a própria vítima foi à delegacia e baixou
para a autoridade policial à disposição desses arquivos de vídeo. Era o suficiente para comunicar ao Ministério Público, não? Com certeza, comunicar, talvez tenha comunicado, não sabemos disso, bastante informação que tem. Eu tive em São Mateus do Sul, estive conversando com os 2 delegados de polícia, que me receberam muito bem, também com o promotor de justiça, doutor Jackson, que não estava à frente de todos os inquéritos à época dos fatos, mas representa sim o Ministério Público, nesse momento, o Ministério Público de São Mateus do Sul, da vara competente desse feminicídio. Lembrando mais uma situação que é muito importante, Gilberto. Um dos boletins de ocorrência, ela diz que ele praticaria contra ela o crime de feminicídio. Já estava muito claro, as cartas já estavam todas à mesa. Infelizmente, não houve proteção nenhuma do Estado em favor a essa vítima, que são poucas mulheres que têm a coragem que a Elza teve. O algoz dela, o Alisson, ex-marido, ele deixou todas as vezes evidente que praticaria esse crime, todos indícios. A gente vai se encontrar no inferno. Está nas mensagens de WhatsApp. E ela dizendo que ele praticaria o crime de feminicídio contra ela, que foi essa ameaça. E essa é a conclusão dos fatos, né? Sucesso na sua empreitada, doutor Igor. Muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso programa. Obrigado, Mais alguma coisa, Ricardo Wilson? É isso aí. Obrigado, Só para dizer que a gente vai continuar acompanhando essa história. Nós pedimos aqui um retorno do Ministério Público, bem rapidinho. E aí eu vou ler uma nota bem rapidinho, Gilbertão. Nós procuramos o promotor de justiça, nos conectou à assessoria de imprensa e a nota diz o seguinte: não procede a informação de que o Ministério Público do Paraná posicionou-se contrariamente à decretação da prisão preventiva. Nós mostramos que não é isso. Tem um documento ali que prova isso. Vamos lá. Em relação à vítima, havia medida protetiva vigente desde outubro de 2018, cuja prorrogação foi requerida pelo Ministério Público do Paraná em fevereiro deste ano e concedida pela Justiça. Mostramos aqui também. A prorrogação da medida foi requerida em juízo pela promotoria. Mostramos. Além disso, em dezembro de 2018, houve arquivamento da notícia de descumprimento da medida protetiva da Justiça. Tal decisão, no entanto, foi adotada diretamente pelo juiz de São Mateus, sem ter sido processo previamente encaminhado pela manifestação do Ministério Público. Confere? Confere. Perfeito. Foi o que nós Perfeitamente, sem dúvida alguma, isso está nos autos. Isso Perfeito. não é uma verdade trazida pela defesa, nem pela imprensa, mas é uma verdade que consta nos autos. Perfeito. E muito claramente, né? Perfeito. Então não há dúvida. Que a justiça seja feita, doutor Igor. Obrigado, Gilberto. Obrigado pela disposição. Obrigado. Obrigado, Wilson. Uma tragédia, mais um caso de um homem que cometeu um crime por não aceitar o fim de um relacionamento.